Hoje nós vamos de Olavo Bilac. Vamos conhecer um dos poemas, um soneto, que Olavo Bilac escreveu depois de ter desencarnado, ou seja, do mundo espiritual, com o olhar espiritualizado de quem fecha os olhos na carne, abre os olhos no mundo espiritual e muitas vezes faz toda uma revisão de valores. Esse poema está num livro chamado Chico Xavier, o primeiro livro. É um dos poemas que estão lá. Vamos conhecê-lo. Fita o mestre da cruz, a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama. Sobretudo, se estende o raio dessa chama que lhe emana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob os gládios da dor aspérrima derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, e em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva e clama para os céus em prece compassiva: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Obrigado, Olavo Bilac. Que legal, né? Sabe o que a gente pode falar desse poema? Eu acho que ele tirou um momento incrível da vida do Cristo, que é o momento em que ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque tem uma característica aí, Rubens. Veja que ele falou isso depois de muito tempo numa posição, numa dor, numa dificuldade de respirar, e um pouquinho antes de desencarnar, de dar o último suspiro. O normal, até ele que tem essa compreensão que não se precisa falar com Deus em voz alta, seria ele naquela dor imensa, querendo falar com Deus, falar mentalmente, já que ele não tinha forças, mas ele usou as últimas forças do último suspiro porque respirar doía naquela posição, para respirar e falar numa voz que todos lá embaixo pudessem escutar. Por quê? Porque ele não estava simplesmente falando com Deus, ele estava falando com as pessoas responsáveis pela sua crucificação, de que eles estavam sendo perdoados e que ele estava também pedindo esse perdão ao Pai, porque só quem perdoa verdadeiramente é Deus. Então ele estava dizendo para aquele povo: no momento em que vocês se arrependerem, quando cair a ficha, e isso poderia acontecer no mesmo momento como Judas Iscariotes, ou pode acontecer daqui a várias encarnações, em espírito, no momento em que vocês se arrependerem, não se deixem destruir pela culpa, vocês estão perdoados desde já. Então, é o momento que ele lança para aquele momento e para os momentos futuros e para toda a humanidade. É como eu consigo ver. E você, Jorge, acrescentaria algo? Olha, o que eu achei interessante é a construção que o poema vai fazendo, que ele vai saindo de uma coisa ruim na direção de uma coisa positiva. Quando a atmosfera começa numa atmosfera lúgubre, negativa, pesada, densa, e você tem a sensação de que o poeta vai permanecer nesse espectro de negatividade. Mas ele vem fazendo uma ascensão a cada estrofe, saindo na direção da perspectiva da solução para a criatura humana. E termina na mais bela frase dita pelo Cristo na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
uma reflexão muito profunda, que é a vivência plena daquilo que ele pregou durante toda a vida. E agora ele tinha a chance de mostrar como é que a gente perdoa. A gente perdoa porque entende que o outro não tem condição de entender. O Buda não chamava isso de perdão, ele chamava isso de compaixão. O dom de você olhar o outro, ver que o outro não tem condição de te entender, e você se compadece dele pela pequenez que ele tem. Então, o Buda dizia, isso se chama compaixão. Jesus chama de perdão. Né? Compaixão, ele trata com um outro sentido de ter piedade das pessoas. Mas eu acho muito interessante essa perspectiva de iluminação da criatura na medida em que o indivíduo promove, pelos esforços que ele vai fazendo, um processo de mudança íntimo, em que ele sai daquele padrão negativo e se aproxima progressivamente da felicidade pelo perdão.